Fala, meu querido, seja bem-vindo, cara. Estamos aqui em mais uma aula da gente, do nosso curso, e essa aula aqui é fundamental para você, tá? Responsabilidades e funções de cada esfera pública no Estado brasileiro. Se alguém me perguntasse qual a competência, uma das competências que mais tem derrubado nota dos alunos inclusive os mais bem preparados, é a competência 5. Essa aula aqui, que está na sua tela, ela diz respeito justamente à competência 5. E esse é um dos pontos que tem feito com que vários alunos, não conquistem a nota máxima na C5 do Enem, porque justamente isso, não entenderam que existem três níveis, ó, federal, estadual e municipal. E cada nível tem uma responsabilidade específica. E é sobre elas que eu vou falar nessa aula aqui, tá bom? Então, papel e caneta na mão, fica bem atento para que as suas próximas propostas de intervenção elas sejam corretas. Eu já vi várias vezes pessoas dizendo que o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde deveriam tomar determinadas ações ou atitudes que de fato não lhes diziam respeito. Por exemplo, olha que interessante, o Ministério, Governo Federal, Esfera Federal, Saúde, portanto é Ministério da Saúde, não tem responsabilidade direta sobre os serviços de saúde. Como assim? Porque isso aqui, ó, municipal, ó, atendimento básico, postos de saúde, né? É interessante isso, né? Por exemplo, os postos de saúde da tua cidade são responsabilidades da prefeitura e não do Ministério da Saúde. Então, quando você criar uma proposta de intervenção, fica atento a isso para não dar esse vacilo, tá? De não dizer que o Ministério da Saúde deve incidir sobre postos de saúde, porque não é responsabilidade dele. O que é que ele faz? Não tem responsabilidade direta sobre os serviços de saúde, mas organiza e financia o SUS, que é o Sistema Único de Saúde. É o financiamento. Isso ficou muito evidente agora durante a pandemia, né? Por quê? Porque a gente viu o governo federal financiar estados e municípios. Eles sim direcionaram. Você deve ter visto que houve cidades, por exemplo, que vacinaram uma dose para um número maior de pessoas. Houve cidades que escolheram diferente. Vacinaram 2 doses. Era um número reduzido de pessoas, mas eles preferiram que eles tomassem as 2 doses. E houve 2 doses. E houve cidades nas quais se escolheu não, dá uma dose só, mas pega o máximo de gente possível. Quem define isso? Prefeituras, esfera municipal e esfera estadual. E o governo federal, ele financiou, tá? Responsabilidade direta é financiar, é prover os recursos. Agora, claro, não dados de qualquer jeito. Os recursos são dados de acordo com projetos elaborados. Infelizmente, nós vimos durante a pandemia descasos, inclusive a construção de hospitais de campanha que depois foram desfeitos. E eu acredito que isso ainda haverá investigações para saber aonde foi esse dinheiro, tá? Para onde foi mandado esse dinheiro. Estadual, esfera estadual, atendimentos para casos mais complexos de saúde, diagnósticos e terapias. Então observe que aqui é mais simples. Por exemplo, eu mesmo, quando eu me feri, entrou um prego no meu pé, eu fui a um posto de saúde aqui da minha cidade e tomei aquela famosa vacina antitetânica. Mas em casos de tiro, de agressões, aí a gente vê já de uma forma diferente, porque aqui já são atendimentos mais complexos. Espero que você esteja entendendo esse processo. Bom, além disso, você tem, ó, esfera federal, estadual e municipal, e você tem as áreas que eu coloquei aqui. Essa tabela é fantástica. Saúde, educação, segurança e justiça, infraestrutura, eu diria que são as áreas mais importantes. Eu ainda coloco um adendo aqui, mas essas 4 aqui, você dominando, basicamente você fecha as possibilidades temáticas do Enem. Na área da educação, por exemplo, olha que interessante. O Ministério da Educação elabora a Política Nacional de Educação e regula as instituições de ensino. Mas ela elabora a política nacional. Por exemplo, agora haverá as trilhas do conhecimento. Os alunos do ensino médio poderão escolher as áreas nas quais as matérias, né, que eles irão de fato se aprofundar, nas quais vão se aprofundar, que eles irão estudar, e outras eles não vão ter que passar por elas. Alguns alunos gostam dessa possibilidade e outros não estão gostando nada disso. Alunos que diziam, não, cara, eu queria estudar tudo para chegar ao terceiro ano tendo visto tudo. Já outras pessoas dizem, não quero passar por matérias que eu sei que não vão me servir de nada. Isso é definido em esfera federal, tá? Federal. Estadual, ensino médio e ensino fundamental 2. Isso aqui tem uma pequena variação, mas ensino médio com certeza é responsável do governo federal. E municipal, em algumas cidades, o ensino fundamental, por exemplo, é responsabilidade do município. Aqui tem uma pequena variação. O que é que você não pode?
é chegar na redação e dizer que o Ministério da Educação deve promover palestras em escolas, sem citar, por exemplo, as esferas estaduais e municipais. Como é que a gente constrói isso? O Ministério da Educação, em parceria com as secretarias estaduais e municipais. Por quê? Porque não é papel do Ministério entrar na escola e fazer qualquer coisa. Tem que ter a parceria do Estado e tem que ter a parceria do município. Isso fica muito claro para você conseguir a nota máxima na sua redação, tá bom? Segurança e Justiça, Defesa Nacional, incluindo Forças Armadas, Exército, Aeronáutica e Marinha, Polícias Federais, Presídios Federais e Tribunais Superiores. Isso é responsabilidade aqui, ó, do federal. Estadual, Polícias Militares, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros. Eu não sei se você viu, eu não sei nem quando você está assistindo essa aula, mas houve um entrevero, vamos dizer assim, em relação ao governo federal, porque alguns governadores de estado disseram que colocariam as polícias militares contra o exército, caso o exército fosse apoiar um movimento do presidente da república. Olha só como a turma se move. Eu achei interessante citar isso por quê? Porque os próprios policiais militares disseram, não, a gente é uma força de estado, a gente não é uma força de governo. Não é o governador que manda, a gente serve ao estado no qual estamos lotados e não a uma pessoa que ocupa o cargo de governador. Isso é um papo bom, dá uma aula de 2 horas aqui para a gente discutir. Mas o bacana é você entender isso. Exército, Marinha e Aeronáutica diz respeito ao presidente da República, polícias militares, polícia civil responde aos governadores estaduais e a guarda municipal aos prefeitos. E aí que a gente caminha para infraestrutura. Grandes projetos de infraestrutura, como rodovias federais, ferrovias e barragens, são de responsabilidade do governo federal. Rodovias que ligam cidades do estado, aeroportos regionais, eu separei aqui, mas foi um errinho de digitação, tá? Não é separado não, tá bom? Obras de abastecimento hídrico. Eu quero falar um pouco sobre rodovias, porque dá a impressão que essas rodovias são só de responsabilidade do estado. Na verdade, são mesmo. Mas muitas rodovias aí na sua cidade ou no seu estado, muitas delas são financiadas com verba federal, tá? Observe que há uma diferença entre financiamento e pagamento. Por exemplo, existem muitas vias que os estados pegam financiamento do governo federal e eles pagam o governo federal. São as dívidas que os estados têm com o governo federal. Então você imagine, na sua cidade tem um viaduto que foi construído com dinheiro da União, dinheiro federal, mas esse dinheiro vai ser pago à União Federal. Então assim, ao governo federal. Não é um dinheiro dado simplesmente perdido. Não é perdido não. O seu estado e a prefeitura da sua cidade muitas vezes fazem obras que são financiadas pelo governo federal. Aqui onde eu moro, por exemplo, eu moro numa cidade na praia. Eu moro a poucos metros da praia. E nós tínhamos um problema aqui que o mar avançou muito. Na verdade, eu acho que o mar não avançou não. Nós é que avançamos nas construções. Então foi construída uma recuperação da praia de 40 metros de areia. E essa obra foi feita com verba federal. E a cidade, durante vários anos, vai pagar esse valor. Salvo engano, foram 25 milhões de reais a obra. E aqui, para terminar, outras coisas, relações e comércio internacional, isso diz respeito ao governo federal, política fiscal, cambial e monetária diz respeito ao governo federal, e estadual vem aqui, ó, moradias populares, a União também pode participar, como financiando. Mas as decisões de onde vai ser, como vai ser, qual o modelo de casa, por exemplo, e tudo, vai ser uma decisão do governo estadual. Agora, claro, essas decisões são feitas, só para esclarecer para você, os financiamentos, eles não são dados assim, ó, me manda aí 50 milhões de reais que eu vou construir casas populares. Não é assim. O projeto é apresentado ao governo federal, ele é apreciado por uma equipe técnica que vê a viabilidade do projeto e libera o dinheiro, libera a grana. É assim que a coisa acontece. É por isso que alguns prefeitos às vezes reclamam que o governo federal não está liberando dinheiro, mas o governo federal só libera dinheiro mediante projetos. Do contrário, não vai ter grana. Quer saber? Eu acho muito certo. Porque a gente precisa de gente competente. Se o cara é prefeito, se o cara é governador, ele tem que ter uma equipe técnica que possa fazer as avaliações, até porque a gente não pode estar jogando dinheiro fora, né? Eu acho que a gente já gastou muito dinheiro, já jogou muito dinheiro fora nesse país. Precisamos ser assertivos dessa forma. E na área municipal, ó, planejamento urbano, coleta e reciclagem de lixo, responsabilidade do município, tá? Limpeza urbana, gestão de trânsito, transporte público urbano. Aqui, por exemplo, no meu prédio, nós temos reciclagem de lixo. Então a gente tem baldes, vamos dizer assim, de lixo orgânico e agora esqueci o outro nome, mas é o lixo orgânico e o lixo não orgânico.
E a gente coloca em locais separados, vê um caminhão específico para isso, que quando faz a coleta, ele mesmo separa. Nem toda cidade tem isso, na minha tem, mas no meu estado nem toda cidade tem esse tipo de reciclagem, porque é responsabilidade do município. Fique atento a isso, essa tabela aqui, salve, imprima, bote no seu material. E sempre que você for fazer uma proposta de intervenção bacana, lembre-se de dar uma olhada para ver se você não está escrevendo nenhuma bobagem e que isso pode, com certeza, tirar o mil da sua redação. Fechou? Forte abraço, bons estudos, tamo junto.